Estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso Instagram, @7bikersglobal. Hoje, novamente, vamos estar com a doutora Andréa Novaes, mestre em nutrição. Vamos lá, galera. Vamos aguardar aí até todo mundo entrar. Ó, a doutora já entrou. Muito bem. Vamos chamar aqui a doutora Andréa Novaes para participar com a gente hoje. Vamos lá, doutora. Convite feito. Hoje, uma live diferente, né? Segunda Sim. passada. Muito bem, doutora. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Aqui eu estou muito bem. Ah, que bom. Ape- Apesar de muitas pessoas estarem em situação de pânico ou provavelmente com algum parente aí contaminado, graças a Deus aqui na minha família a gente não tem nenhum caso e Que estamos bom. todos de quarentena obedecendo a regra. Vocês estão há quantos dias aí de quarentena já? 4? Bom, pelo estado foi declarado ontem, né? Estado de São Paulo. Sim. Mas nós já estamos em casa sem sair desde sexta-feira passada. Então passamos sexta, sábado, domingo, segunda. Então já estamos aí com 4 dias enfurnados em casa tentando a conta do recado. A gente também. A gente está exatamente 10 dias, né? Contagem. É isso aí, é isso E aí. pelo visto vai ser mais, né? A ideia é que agora, essa semana, seja o alvo, o ponto crítico, né? Para realmente fazer um Sim, balanço da propagação da sim. contaminação no Brasil e nos estados, principalmente aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, né, que são os piores casos, assim por dizer. E por isso, não apenas por causa disso, mas também ajuda, né? Na segunda passada, o nutricionista Ricardo Vargas falou sobre imunidade, né? Sim. E hoje nós estamos retomando com a mestre em nutrição, doutora Andréa Novaes, já foi apresentada devidamente aqui nesse grupo. Vamos falar sobre a alimentação do dia a dia, né? Como a Uhum. gente pode ter um comportamento alimentar, né, que vai trazer uma boa Sim, nutrição, uma boa sim. saúde, automaticamente vai trazer uma boa imunidade e um bom desempenho no seu esporte, né? É isso Hoje a aí. gente não está podendo fazer essa atividade e eu queria lembrar você que se você vai querer sair e fazer alguma compra, alguma coisa, não esquece da luva, ok? Sim. E não esquece também da máscara, ó, faz parte. O vírus é invisível e você nunca sabe com quem você vai entrar em contato se essa pessoa está carregando o vírus, mesmo que ela não esteja doente, ela pode estar transportando o vírus. Então é importante você se proteger e também proteger os outros, que pode ser que você seja um portador do vírus, mas você ainda não sabe disso, né? Então, todo cuidado aqui é pouco. Muito bem, a gente sempre faz uma breve introdução a respeito da nossa live. Aqui pode ser que tenham pessoas que estejam acessando e não conhecem Seven Bikers. Muito bem, Seven Bikers é uma rede de grupos de ciclistas esparramados pelo mundo que tem como objetivo transformar vidas através do ciclismo, né? Nós hoje compomos mais de 1.600 ciclistas e mais de 70 grupos ativos e cadastrados. E hoje temos a satisfação de ter novamente a mestre em nutrição, a doutora Andréa Novaes, que vai nos dar muitas dicas e trazer muitas ideias aí para a gente começar a ter um bom desempenho alimentar aí durante o nosso dia a dia. Muito bem. Doutora, vamos pensar o seguinte: o que deve constar na nossa alimentação no dia a dia? E se você já pudesse adiantar, já pode dizer também. O que não precisa constar, você já
Já vai eliminando. Sim, O que sim. a gente pode fazer para melhorar isso? Bom, eu sei que vocês têm escutado muito, né? Todo mundo agora é expert em imunidade, porque o que mais tem aí no Instagram, no Facebook, é dicas para aumentar a sua imunidade com a alimentação, né? Então, eu acho que disso vocês já escutaram bastante, já estão até bem saturados, ninguém aguenta mais falar de coronavírus. Então, assim, hoje nós vamos focar realmente no base do dia a dia, né? O que tem que ser feito, o que não tem. E na sua pergunta aí, o que comer e o que não comer. Eu gosto muito mais de focar no que comer do que não comer. Mas, lógico, Maravilha. a gente quer focar sempre em comida de verdade, né? O mais natural possível, ficar longe dos industrializados. E eu sei que às vezes isso não é possível, mas o máximo que possível sempre usar comida de verdade. E aí, o que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar como é que a gente faz essa distribuição das comidas, dos alimentos, né? No nosso café da manhã, no nosso almoço e na nossa janta, né? Com que frequência, que quantidade, né? Que isso ainda é muito controverso, cada um fala uma coisa. Então, vamos estabelecer hoje, deixa eu abaixar isso aqui, o que realmente tem que ser feito. Você tem mais alguma pergunta? Não, eu só quero dar um alerta antes para o povo, que hoje nós vamos fazer diferente, tá? Nós vamos fazer o Tá. seguinte: a doutora vai dar todas as explicações, a gente vai falar de todos os tópicos aqui preparados, tá? Então, a gente vai anular, por enquanto, o chat e você vai escutando. Quando faltar 15 minutos para encerrar a live, a gente vai abrir para as perguntas. Então, você vai escutar de tudo, vai preparar e elaborar bem a sua pergunta, né? Para que a doutora consiga fazer uma resposta eficiente, assim sanar as dúvidas, que às vezes as perguntas se repetem de formas diferentes durante a live e acaba atrapalhando a gente de como que a gente vai responder aquela pergunta. Então, nesse momento, eu vou cancelar aqui os comentários. Não sei se eu consigo fazer isso aqui. Mas se não E a conseguir, a gente gente... faz no final, não tem problema. está feito, está feito. Então, eu Conseguiu, tá. desativei os comentários. Agora estamos com o visual limpo, né? E você fica atento aí em tudo que vai ser dito. Se você já tem alguma pergunta, já vai anotando. Quando faltar 15 minutos, a gente abre para comentários, a gente avisa aqui e você manda suas perguntas. Vamos lá, doutora. Segue o barco. Ok, então vamos só dar uma revisão geral, porque assim, a gente tem o que são cada um, né? Os carboidratos, eles são o quê? Pão, as frutas, as verduras, os legumes, macarrão, o que mais que eu posso pensar aqui? São as farinhas, né? Se você for pensar em farinha branca, farinha integral, tudo isso faz parte dos carboidratos. Já as gorduras, né, vão ser os óleos, todos os tipos de óleos, oleaginosas vão ter gorduras, existem frutas que têm gorduras, como coco, abacate, e a gente tem também o quê? Gorduras animais e gorduras vegetais. E por último tem as proteínas, né? Que todo mundo quando pensa em proteína, pensa em carne. Carne e ovo, né? Que são carne, frango, peixes, ovos. Sempre as pessoas acham que essas são as únicas fontes de proteína, e não são. Né? As leguminosas vão ter também muita proteína, um alto valor. Então, se você, no caso, você não quer mais comer animal na sua vida, você vai ficar tranquilo com as proteínas que você vai adquiri-las, tá? Inclusive, hoje em dia, assim, só para o conhecimento de vocês, não se usa mais o valor biológico, né? Se falava muito disso, o valor da proteína, e hoje em dia a gente usa muito mais a disponibilidade dos aminoácidos. Então, quando a gente completa cereais com as leguminosas, tipo o próprio arroz e feijão básico, você tem um aminoácido completo e você vai estar bem de proteína. Tá? Dentro dos carboidratos, os carboidratos viram, eu falei um pouco disso na live passada, às vezes viram um vilão, né? A pessoa acha que não deve mais comer carboidrato. Eu acho que isso não é desse grupo aqui, porque vocês dependem muito do carboidrato nesse tipo de exercício para fonte energética, né? Porque os carboidratos, eles são isso, eles dão energia. Gordura também dá energia. A grande diferença é o quê? Carboidrato, ele dá energia imediata, energia rápida, e a gordura muito lenta.
Inclusive, no nosso organismo, a gente utiliza, o organismo é capaz de utilizar bastante energia de gordura, ela é uma fonte essencial de energia, só que lenta essa produção de energia. Então, assim, nada pode faltar. A gente precisa dos 3 macronutrientes na nossa dieta, né? Isso precisa ficar bem esclarecido na mente de vocês, porque a gente precisa dos 3. Não dá para tirar a gordura total, não dá para tirar a proteína total, não dá para tirar o carboidrato total. Dentro da nutrição, obviamente, nós temos estratégias que às vezes nós diminuímos um pouco a quantidade de carboidrato, aumentamos um pouco a proteína, a gordura sempre fica ali no meio termo, porque as pessoas às vezes querem objetivos diferentes, ou ganhar massa magra, ou perder gordura, enfim. Sim. Então existe sim essas estratégias que para cada ponto. Hoje eu não vou focar nessas estratégias nem de emagrecimento, nem de ganho de peso. Eu quero dar dicas para a população em geral, tá? Ótimo. Tanto que se não a gente fizesse tudo isso numa live, a gente não teria próximas, né? A gente já eliminaria tudo isso. Não, mas e nem dá tempo, né? Nem dá tempo. Nem dá tempo, né? Então, assim, né? Lógico, gorduras vão ter funções de térmica, proteínas vão ter funções de estruturas, como cabelo, ossos, unhas, tudo isso se está em dia. Se você está com as suas proteínas em dia, geralmente não tem problema com suas unhas, com seus cabelos. Também, lógico, tem outras vitaminas e minerais que ajudam com isso. Mas são essenciais para isso e o carboidrato, como eu já falei, essencialmente para energia. Né? E aí a gente se pergunta, como é que a gente vai distribuir esses macronutrientes na nossa dieta, né? Sempre essa pergunta. Então, existe as diretrizes de a quantidade que você deve ingerir de cada um, tá? Eu vou ler as diretrizes para vocês, apresentar para vocês e depois vou dar exemplos práticos, ok? Mas o que é a recomendação da nutrição, né? Fala para todo mundo, em regra geral. Das calorias que você consome, tá? Dentro dessas... Se você, por exemplo, você precisa de 2.000 calorias por dia. Tá? Dentro dessas 2.000 calorias, 45 a 65% dessas calorias vão vir de carboidrato. Tá? Depois a gente passa isso tudo para vocês. 25 a 35% vai ser de gordura e 10 a 35% de proteína. Então, você pode ver que você tem um parâmetro meio assim, grande, né? Uma escala grande, 45 a 65% de carboidrato, 25 a 35% de gordura e de 10 a 35% de proteína. Que eu gosto de facilitar um pouco a vida e ficar no meio termo de todos, tá? E eu vejo que isso funciona muito bem. Então, em vez de você ficar assim, para a maioria das pessoas, como é o caso da live hoje, eu fico no quê? 50% das suas calorias vão vir de carboidrato. Ok? Então, vamos lá. Você precisa de 2.000 calorias. 1.000 calorias vão vir de carboidrato, que isso vai dar 250 gramas de carboidrato, né? Porque uma caloria é igual a 4, né? Calorias de carboidrato, e a gente faz essa multiplicação. E aí 20%... Mas isso aí nós estamos falando de um dia, não de uma refeição. De um dia. Aí depois eu vou mostrar a vocês como dividir nas refeições. Então, né, num dia, você precisa de 2.000 calorias. Então, se os 50% dessas calorias vão ser de carboidrato, 1.000 calorias vai ser só de 1.000 calorias de carboidrato, que dá 250 gramas de carboidrato por dia. Né? 20%, né? Lembra que a proteína estava entre 10% e 35%, vamos ficar no 20%, que é um número legal, vai dar mais ou menos 1 grama por quilo de peso para a maioria das pessoas, 0,8 a 1 grama, que é a nossa recomendação. Então, nesse caso aqui, 20% vai dar 100 gramas. 100 gramas de proteína por dia. Poderia dizer que seria um hambúrguer. Um bife? Não, depende do hambúrguer. Tem hambúrguer que tem 30 gramas de proteína, né? Então, assim, Mas um bife, mais ou menos, um hambúrguer, geralmente tem isso, 25 a 30 gramas de proteína. E realmente, hoje, no mundo da proteína, às vezes a gente está consumindo mais do que necessário. Não tem é o que eu ia falar. Não tem necessidade. As pessoas invertem.
invertem, come muita carne, muita proteína e uma saladinha bem pequenininha ali e acabou. Exatamente. E isso é interessante, né? Vamos abrir aí um parênteses para falar um pouquinho disso, que é exatamente quando acontece na low carb, né? O que acontece? A low carb geralmente faz com que a pessoa abuse nas gorduras e nas proteínas, porque tem essa ideia de que vai ganhar massa magra. O que acontece no início, você realmente tem uma perda de peso grande, e isso pode ser utilizado num curto período de tempo. Porém, não é uma dieta que você vai conseguir viver para o resto da vida assim. Então, o que eu não gosto dessa estratégia é o seguinte, não é uma reeducação alimentar. Você tem que estar consciente que vai ser uma coisa por um curto período de tempo para te dar uma motivação, tá? Agora perdi tanto, vou continuar. Né? Então, não é um estilo de... não é um estilo de vida, né? E pode te trazer alguns efeitos colaterais não muito agradáveis. E aí a gordura, a gente fica em 30% nas calorias totais do dia, que se no seu caso for 2.000 calorias por dia, você vai ingerir 67 gramas de gordura por dia. Ok, tá, Andréia, falou tudo, mas não falou nada porque eu não entendi aí teus cálculos. E isso aí eu sei que é difícil da pessoa. Eu vou dar umas dicas no final, né? Tem aplicativos que você pode usar para entender isso melhor e depois eu posso te passar. Pode pegar. A minha filha está interrompendo por um segundo aqui. Não faz mal. E então, assim, depois eu passo para vocês aplicativos que vocês podem usar para vocês terem essa meta. Ó, eu quero ficar por dia em 50% de carboidrato, 30% de gordura e 20% de proteína. As minhas calorias, e aí o próprio aplicativo pode fazer isso para você. Legal. Ok, fechamos isso. Agora eu tenho 2.000, eu estou usando 2.000 calorias porque a maioria da população... É mais ou menos o que acontece, né? A maioria precisa entre 2.000 e 2.500 calorias. Aqui nos Estados Unidos utilizamos muito 2.000 calorias como a faixa ali padrão para calcular no rótulo nutricional. Já no Brasil usa muito 2.500 calorias. Então eu estou usando 2.000, que é um número redondinho, fácil de usar. Então tá, eu tenho 2.000 calorias para comer, é a minha necessidade diária. Cada um vai ter a sua, isso também você pode procurar, pesquisar qual é a sua. Tem um cálculo, se você quer perder peso, você vai precisar de menos calorias do que você está ingerindo. Se você quer manter o peso, também tem um cálculo para isso. Se você quer ganhar peso, tem outro cálculo para isso, que depois a gente pode até fazer outra live sobre isso também, que é bem legal. Que a própria pessoa pode aprender a calcular. E aí, o que eu faço com essas 2.000 calorias? Eu vou comer tudo de uma vez, eu vou comer em 6 vezes, eu vou comer em 3 vezes, né? E isso é muito legal, porque assim, antigamente, né, quando eu fui para a universidade, o que eu aprendi, né? Apesar de não concordar muito, porque eu sempre fui muito questionadora das coisas, né? E quando falavam para mim, você tem que comer de 3 em 3 horas para estimular seu metabolismo. E eu ficava mais como se uma proteína demora 2 a 4 horas para ser digerida, gordura às vezes chega a ser 9 horas de digestão. Eu ainda estou fazendo a minha digestão e eu estou comendo de 3 em 3 horas. E sempre essa teoria, né, que o metabolismo vai acelerar. Quanto mais você come, mais o metabolismo acelera. E graças a Deus, os estudos estão mostrando hoje em dia que não tem nenhuma base científica para chegar a essa conclusão. Né? Estudos que fazem comparação com pessoas que queriam perder peso, por exemplo, comeram 3 vezes ao dia, versus pessoas que comeram 6 vezes ao dia, não tiveram diferença nenhuma na perda de peso. Nenhuma perdeu mais do que a outra pela frequência. Né? Então, isso já foi algo negativo porque não provou nada. Segunda coisa é o seguinte, os níveis de açúcar, eles estão melhores de manhã. E eles se mantêm durante o dia. Se você fica comendo com frequência, até você fica estimulando a insulina a se liberada toda hora, isso até para o diabético não é legal. Como era sugerido há muito tempo também, e por muitos profissionais ainda, é uma sugestão.
Então, para a maioria das pessoas, 3 refeições são suficientes e vai ser muito saudável para você, tá? Tá me acompanhando? Por que você diz a maioria das pessoas? Porque eu já escutei uma palestra de um fisiologista que ele comentou que o organismo ele só vai executar o processo digestório no intestino depois de 2 horas que ele vai abrir a válvula do estômago para deixar passar toda aquela massa que foi digerida, para daí entrar em processo de digestão. Só que se você toma café 8 horas, chega no escritório, chega lá umas 10 horas, dá uma fominha, você vai lá e mete o negócio na boca. Não deu tempo de sair do estômago. E aí fecha de novo, reprocessa a digestão, aí vem um processo de fermentação, gases, coisa e tal, e tudo aquilo que seria aproveitado não foi mais. Então, essa questão das 3 refeições e respeitar o horário limite das 3 refeições é um dos X da questão que o pessoal às vezes não para analisar. Exato. E eu falei isso porque para a maioria das pessoas, por quê? Porque existem sim alguns atletas que precisam de grande aporte calórico, que eles não conseguem ingerir tudo nessas 3 refeições. Né? Porque às vezes são atletas que precisam 5.000, tem atleta até que chega a 10.000 calorias, acredite se quiser, e é difícil, entendeu? Semana passada eu estava conversando com um atleta, eu falei para ele, mas por que você come de 3 em 3 horas? Cara, meu metabolismo é tão acelerado que se eu não comer, parece que eu vou morrer, eu vou cair aqui. E realmente, ele trabalha como recreador, um cara super esportista, joga vôlei, é ativo direto. Ele falou assim, se eu não comer, eu passo mal. Então, tem casos, né? Quando tem uma exigência... Mas são casos raros, porque assim, mesmo essas pessoas, assim, na maioria dos meus pacientes, eu consigo colocar em 4 refeições. E mesmo assim, dá um intervalo maior, porque geralmente são pessoas que acordam mais cedo. Então, assim, dou um intervalo maior até do que 3 horas, mas o máximo 4, 5 refeições, 6 refeições é muito, mas muito raro mesmo. Por isso que eu estou dizendo a maioria das pessoas, nós seres mortais, né, que não temos 5 horas de treino por dia, 6 horas de treino por dia, geralmente 3 refeições é suficiente, é muito saudável, tanto para quem quer ganhar peso e quem quer perder peso, que isso é importante também. Porque tem gente que pensa assim, não, mas isso ela está falando só para quem quer perder peso, não, quem quer ganhar peso, não. E eu vou explicar melhor quando a gente vai falando o porquê de cada um. Explica bem esse de ganhar peso aí, porque eu conheço gente que quer ganhar peso e come o dia inteiro e nunca ganha peso. E não vai ganhar, porque assim, é aquilo exatamente que a gente está falando, é a digestão, né? Eu até coloquei um quadrinho aqui, né, que depois posto para você. O carboidrato ele demora de 1 a 2 horas para ser digerido. Proteína de 2 a 4 horas. Gordura geralmente 6 a 8 horas. Você está comendo, e aí você vai comendo, tudo bem. Às vezes você está comendo lanchinhos, você não consegue ter um aporte calórico grande para ganho de peso, porque está fazendo lanchinho, aqueles lanchinhos não têm as calorias suficientes, e você não está absorvendo os nutrientes que você precisa, você não está mastigando direito, você não está dando tempo da absorção para fazer efeito, tanto para o ganho de peso quanto para emagrecer. Porque no emagrecimento, você vai fazer a mesma coisa, mas com menos calorias. No ganho de peso, você vai fazer a mesma coisa com muito mais calorias. Né? E, às vezes, a gente tem que acrescentar uma 4ª refeição, porque a pessoa não consegue comer o que eu estou passando. Aí tudo bem. E no ganho de peso. Mas, geralmente, quando é perda de peso, não tem problema nenhum. Tá? Ok. Inclusive, então, a gente tem aí... Pode falar. Pode falar. Termina seu raciocínio. Não, eu quero compartilhar com vocês um estudo muito interessante que mostrou o seguinte. Eles dividiram 2 grupos. Né? Os 2 grupos queriam perder peso. Um grupo ia comer muito no café da manhã e o outro ia comer muito à noite. Tá? E para ver se tinha alguma diferença comer mais de manhã e menos à noite, ou não, você come pouco de manhã, como a maioria das pessoas, e muito à noite. E o que o estudo mostrou? Né? Todo mundo estava ingerindo 1.400 calorias por dia,
Ou seja, já é um valor bem restritivo, porque abaixo de 1.500 calorias já é uma dieta bem restritiva. E aí o grupo consumiu, o primeiro grupo, 700 calorias no café da manhã, 500 no almoço e 200 calorias na janta. Esse foi o primeiro grupo. O segundo grupo, ao contrário, 200 calorias no café da manhã, 500 no almoço e 700 no jantar. O grupo que consumiu mais no café da manhã e menos à noite, perdeu cerca de 8 quilos, tá? E teve uma diferença de circunferência abdominal, onde tem gordura visceral, de 7 centímetros. Já o segundo grupo, que comeu mais à noite e menos de manhã, não perderam nem 4 quilos, nem a metade. Foi 3,5 quilos e teve uma diferença apenas de 2, 3 centímetros de cintura, que mostrou que eles perderam um pouco a gordura visceral. Ou seja, aquela velha história, comer como um rei, né, de manhã, como um príncipe no almoço e como um plebeu à noite. Tem gente que fala essa frase falando, tem gente que fala essa frase como um mendigo à noite. Não é como mendigo não tem o que comer, gente. É como um plebeu. É menos. Né? Mendigo come o que tem. Né? Então é diferente. Então essa regra realmente foi confirmada, né? Essa regra está confirmada, vamos prestar atenção. Essa regra cada vez está mais confirmada, que você tomar um bom café da manhã, onde a sua refeição principal, e eu falo café da manhã porque a maioria das pessoas acordam e precisam comer. Qualquer hora que você vai comer, depois de um jejum prolongado, vai ser a sua refeição mais importante. E eu trago isso porque muita gente faz jejum intermitente, ok? Jejum intermitente existe vários protocolos, mas é o quê? Você ficar em jejum de mais ou menos 14 a 16 horas. Acabou aquele jejum, você vai comer, né? Isso também é outra coisa que eu quero fazer, outra live. Jejum intermitente é muito interessante, ele tem mostrado muitos benefícios, sim, mas tem a forma correta de fazer, né? Não é para qualquer um sair fazendo jejum e passando mal. Então tem que ter um certo cuidado. Mas aí o que acontece? Live, jejum intermitente. Aí o que acontece? Essas pessoas com esse jejum intermitente, elas acabam o jejum dela e a primeira refeição dela vai ser um almoço. Ok. Aquele almoço vai ser a refeição principal dela, sim. Tá? Então, depois de qualquer período, ou gente que dá plantão, né? E dorme de dia, o café da manhã dela, infelizmente, vai ser à noite, às vezes. Então, depois de um jejum prolongado, é onde você quer comer melhor, tá? Agora, interessante é que isso está muito associado com o nosso relógio biológico, né? Que é o ritmo circadiano que a gente tem, é o quê? A gente acorda de manhã com a luz solar e ali o nosso organismo começa a funcionar melhor, né? Os nossos níveis de glicose estão melhores, o nosso corpo está descansado para digerir. À noite, o que acontece? O corpo já está exausto. E aí você já não consegue digerir tão bem de manhã. Quando você não come muito bem de manhã, você vai comer muito bem quando? À noite. À noite. E aí, né, aquela turbilhão. Você chega do trabalho morrendo de fome, abre, né? Eu vejo meu marido, às vezes, fazendo isso, eu só faço assim pra ele. Porque aí ele tá bom. Todas as portas se abrem. Isso. Aí é geladeira, aí futuca aqui, futuca ali, porque não comeu direito no café da manhã, não fez um bom almoço, lógico, chega à noite, tá faminto. E aí come tudo que vem na frente, né? Vai comendo sem parar. E isso é muito comum entre as pessoas. A hora da noite realmente é um horário que a pessoa tem muita fome. Lógico, você trabalhou o dia inteiro, você gastou energia o dia inteiro, você treinou antes de chegar em casa. Então, tudo aconteceu de dia. Por isso, se você se resguardar comendo bem de manhã e comendo bem no almoço, não só você vai ter um valor nutritivo melhor para o seu organismo, porque eles digeriram melhor durante o dia, como também vai ajudar nesse processo de queima de gordura, né? Que ninguém quer ter a mais. Porque quando você come muito à noite, vai guardar como gordura. Deixa eu só pontuar então isso aí.
Então, quando você está na primeira refeição, que o seu organismo está descansado, o aproveitamento do corpo que está descansado vai ser melhor. Quando o seu corpo já está cansado durante as atividades do dia, que no caso seria a refeição do jantar, você, mesmo que você coma bem ou coma bastante, o seu corpo não vai conseguir digerir ou aproveitar porque ele já está com o sistema digestório já cansado. Então, às vezes, Exato. você pensa só no fato de comer bastante ou comer pouco, mas também o corpo estar preparado para digerir tudo aquilo que você está comendo e ser aproveitado para você, né? E interessante que é isso que eu estou falando também, tem muito assim, não é ainda 100% comprovado isso que eu estou falando, mas existe a teoria e que faz sentido, né? Que é o nosso relógio biológico. O que acontece? Você está ali à noite, você já está no preparo de descanso. É como se o seu organismo entrasse num processo de shutdown. E o seu organismo ele tem a tendência de sempre guardar gordura. É o que ele mais gosta, né? Saiu até outro estudo, não faz um tempinho já, que é muito interessante, sobre refrigerante diet. Que pessoas que tomam refrigerante diet acham que podem emagrecer porque estão tomando refrigerante diet. E nesse estudo, eles estão querendo provar, né? Eu não li o estudo todo, eu li a conclusão, que o que acontece, mesmo quando você está tomando refrigerante diet, o seu organismo ele vai guardar aquilo que ele não sabe o que é no refrigerante diet. Qualquer substância que o organismo não reconhece, ele quer guardar como gordura, ele vai transformar aquilo em gordura. O jeito de transferir em gordura, entendi. Exatamente. Então, Então, ó, você vai comer papel, vai virar gordura. Cuidado. Então, assim, você tem que ter cuidado realmente nas coisas que você se alimenta. Por isso que eu sempre falo, é comida de verdade, ficar longe de industrializados. E à noite você cuidar para não comer demais. Por quê? O seu organismo está pronto para se fechar, né? O que vier em excesso aquela hora, como gordura, ele não vai digerir e não vai queimar. Até porque você vai dormir. Muito bem. Muito bem. Deu para entender um geralzão aí. Agora, e o café, então? O que a gente podia dar de dicas aí, doutora? Vamos fazer café, vamos fazer almoço, vamos fazer jantar. O que a gente podia estar... O que a gente faz, então? Já que eu falei que o café da manhã é onde eu quero comer mais, e lembrando que eu estou dando a dica de 2.000 calorias para todo mundo, você precisa de 2.000 calorias. Lógico que isso eu não estou falando que você precisa, eu estou falando que eu estou usando esse como exemplo, mas você depois tem que descobrir qual é a sua necessidade diária de calorias. Então, você vai pegar mais ou menos dessas calorias que você precisa ao dia, 1/3, até a metade dessas calorias pode ser toda no café da manhã. Isso é muita caloria. Né? E muita gente fala, eu não vou conseguir comer 800, 900 calorias. Lembra o grupo que eu falei de estudo? Estavam consumindo 700 calorias no café da manhã. As pessoas acham que isso é impossível. Então, eu vou dar algumas dicas que não é tão impossível assim. É questão de costume. Isso é muito difícil, viu? Porque não é a nossa... Eu tive muita dificuldade de chegar nesse termo, porque eu não gostava. Hoje eu gosto. Eu não gostava de tomar café da manhã. Logo no meu início da nutrição, né? E então, realmente é um hábito que você começa cada dia acrescentando mais um pouquinho, e vai se acostumando. Seu organismo vai respondendo. Né? Então tá, aí você vai falar, dessas 2.000 calorias, 1/3, meia, a metade dessas calorias vão ser no café da manhã. Então, nesse caso, para alguém que precisa de 2.000 calorias, vai ser 900 calorias no café da manhã. A partir daí, você já tenta diminuir 200 calorias para o almoço. Então, no almoço, vou consumir 700 calorias. Do almoço para o jantar, você já diminui 300 calorias, para ficar entre 400 e 500 calorias. Tá? No caso de 2.000 calorias. Então, vamos lá. Eu coloquei alguns cafés da manhã aqui. Você vai precisar de 900 calorias, porque a maior parte das suas calorias vão vir no café da manhã. Então, se você fizer aqui uma vitamina, por exemplo, com um copo de frutas vermelhas, um copo de leite vegetal, uma colher de sopa de aveia, uma colher de chia, canela, e adiciona uma proteína em pó. Pode ser whey isolado, pode ser uma proteína vegana, o que vocês gostam de utilizar. Eu prefiro, hoje em dia, todas as proteínas vindo de plantas. Eu acho elas
uma melhor aquisição por questão dos processos inflamatórios que produtos animais têm, que também é outro bate-papo. Aí batata doce com uma pasta de grão de bico, o famoso Ramos, uma porçãozinha de granola e uva passa, bateu 900 calorias. Né? Tô feito, então. Amanhã mesmo. E assim, às vezes a pessoa acha que não está comendo o suficiente, isso que eu dou a dica do app para vocês. Tem um que eu indico muito que chama MyFitnessPal, depois eu mostro para vocês aí, ou você pode colocar aí depois da live para todo mundo, que ele vai te dizer exatamente quantas calorias você consumiu numa refeição. Você coloca o alimento, vai te dar quantas calorias, e no final do dia você vê como foi a divisão. Outro Ótimo. Café da manhã, vamos fazer assim, vamos botar um suco verde, né? Aí você pode também utilizar um scoop de proteína vegetal, você pode colocar de novo um leite vegetal, uma couve, uma unidade de maçã. Pronto, já deu aí bastante calorias. Aí você come um inhame, coloca uma Nutrition Yeast, que é a levedura nutricional, para dar aquele gostinho de queijo. Em vez de botar o queijo, você coloca isso. E uma colher de sopa de azeite. Fechou 900 calorias. Então quer dizer que uma torradinha com azeite de manhã cai bem? Cai bem. Uma torrada que seja de preferência de pão caseiro, né? Integral, ou assim. Hoje em dia, nós temos alguns pães que são legais, que a gente pode comprar. Sempre é melhor fazer em casa. Aqui nos Estados Unidos, a gente encontra muito aquele que é feito de trigo germinado, que é o Ezequiel, o pão Ezequiel. Aí no Brasil já é mais difícil de encontrar. Porém, você pode fazer, existem muitas receitas legais de pão low carb. Não é pelo fato de ser low carb que eu acho legal, é porque eles usam farinhas de amêndoas, de castanhas, então ele tem alto valor proteico e não tem a farinha branca, geralmente são sem glúten. Tá? Aqui eles têm chegou a ficar bastante, empresas fazendo bastante, são os pães de vários grãos, né? Tem de 7 grãos, 10 grãos, 12 grãos, 14 grãos, então são pães feitos com essas farinhas, né? Aí tem castanha, amêndoas, semente de girassol, semente de abóbora, e eles misturam tudo com linhaça, chia e tudo, né? Então são uns pães assim caros, né? Comparando com um pão comum, né? Ele é um pão caro, mas ele é eficiente, porque uma fatia daqueles ali já te resolve. Geralmente uma fatia desse pão aí tem 8, 9 gramas de proteína, chega a ter. Né? E um pão normal não vai ter isso. Então, assim, te dá um bom equilíbrio aí em carboidrato, proteína e gorduras boas. O interessante é você fazer o pão caseiro que vai durar a semana toda. E eu sei que é trabalhoso, mas existem várias receitas fáceis. Né? Eu tenho uma, depois eu posso compartilhar. E assim, você faz, pode durar, tudo bem, não dura a semana toda aqui em casa, dura uns 2, 3 dias. Chega esfomeado no final do dia e arremata meio pão. É culpa dele, ele não está ouvindo, é culpa dele. Então, assim, são coisas que saem bem mais barato. Tudo que é caseiro, assim, que você compra ali a granel, né, você vai sair mais barato. Então, assim, voltando ao café da manhã, você fecha ali. O que acontece? Que eu quero abrir um grande parênteses. Por que as pessoas, às vezes, não conseguem comer muito nesse horário? Número 1, ou está com pressa, né? Isso é um fator, assim, muito agravante no café da manhã, é a pressa. Então, outra dicasinha aí é você vai ter que acordar antes, se você não está tendo tempo para o seu café da manhã. Outra dica é você demorar pelo menos 30 minutos fazendo a sua refeição. Quando você está levando uma refeição de pelo menos 30 minutos, você sabe que você está comendo devagar e está comendo bem. Ótimo. Né? Então, se for em 10 minutos, você engoliu. E olha, eu falo isso para mim, porque eu tenho tendência enorme de comer rápido. Porque eu sou, né, meio hiperativa, eu faço tudo rápido. Então, eu tenho que me policiar, né, mastigar água. Tem gente que eu falo, mastigar água. Se acostumar, isso é muito importante. Assim, para questão de perda e ganho de peso, é aquilo, absorver os nutrientes. Sim. Né? Então, é tudo questão de você estar ajudando o seu estômago a não trabalhar mais. Então, você vai mastigar bem sua alimentação. Então, vamos acordar mais cedo para poder fazer um café da manhã grande, né? Porque isso
um bom café da manhã vai te segurar o dia inteiro. A maioria Posso dos dar meus um outro pacientes... conselho? Sim, lógico. Monte uma mesa, não chega na cozinha e resolva ali. Estenda uma toalha, põe as coisas em cima da mesa, sente para tomar o seu café que vai ser diferente. Com certeza, e de preferência com a família. Agora com a quarentena tá todo mundo fazendo isso, né? Então, não, aqui em casa a gente tem regra. Na hora da refeição é sem nada, sem televisão tá ligada, sem celular, Isso. sem nada. Vamos comer, vamos interagir, comer direitinho. Aproveita a quarentena para pegar no ritmo. O meu filho de 7 anos é muito guloso. Então ele come, às vezes, tipo, um bicho. Calma, a comida não vai voar. Mastiga, Matheus, calma. Então tem que ter esse cuidado e a gente tem que ensinar continuamente. A gente, vamos comer devagar, que aí a gente vai conseguir comer tudo que precisa comer e vai ser digerido da melhor maneira possível. Almoço, ótimo. Eu estou por fora de hora aqui. Tá. Pode ir que nós temos ainda, para entrar com perguntas, 5 minutos, vai. Eita, ainda estou no almoço. É a tendência de falar muito. 700 calorias, vamos lá. Eu coloquei o almoço 700 calorias, lembra? Café da manhã 900, então sempre o café da manhã vai ter mais calorias. Você vai diminuindo as calorias. Entre café da manhã para o almoço, você diminui já umas 200. Do almoço para janta, tenta diminuir umas 300 calorias. Tá? E aí eu coloquei aqui. O legal do café e da janta é sempre você imaginar seu prato seguinte. Por que no café e na janta? Porque no almoço e na janta? Porque no café da manhã a gente não tem costume de comer salada. Né? Ninguém tem. A salada da gente é o suco verde. Então, divide seu prato sempre no meio. Essa metade aqui vai ser para salada, para legumes, para verduras, tanto a cozida como a crua. Se você tem um costume de comer, se você tem o costume de fazer a salada antes, ótimo, que aí é o prato inteiro. Na outra metade, por que eu gosto de fazer metade? Porque aí você tem ideia de proporção. Na outra metade, você vai dividir 25 por ser um quarto desse outro prato, aí vai ser, desse mesmo prato, vai ser os cereais integrais, arroz integral, a quinoa, né? E o outro você vai utilizar a sua proteína. O que é a sua proteína? As carnes, para quem utiliza carne, e as leguminosas, os feijões, né? Você come carne, você... bico, feijão, lentilha. Isso. Se você é uma pessoa que come carne, você vai ter que dividir esse 1/4 entre a carne e as... No caso, você vai comer as duas coisas, o feijão e o frango, por exemplo. Vai estar ali naquele outro pedacinho. E o seu cereal no outro. O que acontece muito com o brasileiro é que ele põe um prato de arroz desse tamanho e o feijão é uma cumbuquinha pequenininha que às vezes nem põe no prato, fica ali encostado. E é justamente o inverso que você está colocando. Exatamente. Exatamente. Geralmente você coloca a mesma porção do arroz e do feijão. Então, vamos lá, você bota 100 gramas de arroz integral, 100 gramas de feijão, né? Mais ou menos uma concha. E aí, o que você vai ter ali? Aminoácido completo nessa combinação. Não tem a necessidade de colocar a carne. A gente tem a mania da mistura, né? E a mistura, onde é que fica? Se você for utilizar a mistura como carne, você vai ter que dividir entre o feijão e a carne, tá? Então, geralmente, o almoço tem que ser essa divisão. Então, vamos lá. Como que eu vou dividir esses 700 calorias? É muita caloria? Não é tanto quanto você pensa. Eu coloquei aqui salada, folhas verdes, né? Cenoura, beterraba, uma colher de sopa de gergelim. Essas coisinhas, essas especiarias, esses temperos, chia, gergelim, amaranto, linhaça, são coisas que você pode jogar na salada, acrescentar em sucos, em vitaminas, na sua granola, polvilhar por cima de uma sopa, porque vai acrescentar não só calorias, mas proteínas e gorduras do bem. Ótimo. Eu botei o cereal aqui, eu fiz quinoa e fiz lentilha, mais ou menos 200 gramas de cada. Um pratão, sim, um pratão. Lembre-se que você vai dar mais de 3 horas entre seu café da manhã e almoço. Gente, eu garanto a vocês
Se vocês comeram um café da manhã daquele que eu passei, 3 horas depois você não vai ter fome no escritório. Você vai ficar beliscando biscoito maisena e creme crack com um cafezinho. Não vai. Não vai mesmo. Você vai começar a sentir fome lá para 4, 5 horas depois. Que é o ideal. Você comeu 8 horas, vai comer lá para 1 hora da tarde. E é bom comer com fome, né? Do que comer empurrando. E isso é uma questão que você levantou muito legal. O melhor é você conseguir reconhecer os sinais do seu organismo. Já é meio-dia, eu tenho que comer. Não, eu não estou com fome. Espera o seu organismo dar o sinal, ele é o melhor indicador. Claro que eu estou falando para pessoas que não são compulsivas, né? Você sempre tem que realmente avaliar, você está com fome ou vontade de comer. São duas coisas totalmente diferentes. Ok, então vamos para a janta, que eu sei que meu tempo está acabando, que eu tinha colocado 2 opções de almoço. A janta você quer comer light, aí a hora de ser fit é na janta. Fit, o que eu digo, é baixo em calorias. E aí eu coloquei 400 calorias. Parece ser pouco, parece comparado com as outras refeições, lógico. Mas mesmo assim você vai se saciar muito bem. Eu coloquei aqui 200 gramas somente de sopa de ervilha. Depois dessa sopa de ervilha, você pode amassar metade de um abacate com aveia e um fio de mel, fechou 400 calorias. Demorou. Adorei. Então você vai fazer outra opção aqui. Botei macarrão de abobrinha com molho de tomate, levedura nutricional e amaranto, com uma torrada de pão integral, um patezinho de alho e uma maçã. Fechou 400 calorias. Bastante coisa, mas são coisas com baixa caloria. Nunca foi tão fácil fazer uma dietinha própria para você ter o seu corpo bem nutrido na hora certa e dormir com qualidade aí, ó. E isso é legal até para o esporte, porque o seu organismo vai se adaptar com essa regra e você vai saber qual vai ser o melhor horário para você ir treinar. Né? Olha, perfeito. Se for de manhã, imagina que legal, de manhã você pode fazer aquele 1 hora que a gente falou, comer algo bem rapidinho, uns 30 gramas de carboidrato e treinar. Quando voltar, você já faz aquele café da manhã, né? E pode acontecer até de vocês conseguirem fazer 2 refeições em vez de 3, de tão saciados que vocês vão estar. A gente sabe que a maioria das pessoas não tem esse hábito, né? Não tem o costume de fazer essa alimentação regrada, dessa forma como você está colocando, mas a gente está aqui para ajudar, instruir e levantar essa bandeira. Esse é o melhor método que a gente tem para nutrir o nosso corpo. Então, é um exercício que você vai fazer, realmente. Né? Então, aí, eu já abri o chat para perguntas. Se o pessoal já puder fazer as suas perguntas, aqui já tem uma. O que comer antes ou durante do pedal? Isso foi a live anterior. A gente já respondeu isso aí. Se você não esteve nessa live, você pode entrar lá no canal do YouTube, Seven Bikers, lá que você vai ver a live com a doutora Andréa, e ela vai estar explicando sobre o pré-treino, durante e depois. Mais perguntas aqui? Tem gente fazendo mais perguntas? Vamos lá ver. Teve uma pergunta muito legal. A que horas eu devo o jantar? O jantar, ótimo. Tem gente que fala 7 horas, foi ótimo, porque eu tenho anotado isso para falar e não falei. 3 horas antes de dormir, pelo menos. Se for mais, tudo bem, mas vamos dar 3 horas. Então, se você dorme 10 da noite, que a gente devia dormir 9h30, mas ninguém dorme 9h30, eu sei disso. Não, vamos colocar só 10 horas. Os filhos dormem às 9h30. A gente tenta fazer eles dormirem às 8, mas eles vão até 9. Então, assim, realmente a maioria das pessoas dorme 10 horas, 10, 10h30. Então, vamos comer às 7. Ou 6h30, 7 horas está comendo. Porque a sua refeição vai demorar meia hora. Então, vamos botar para 6h30. Hoje mesmo eu consegui fazer minha janta às 6. Então, assim, na quarentena a gente consegue fazer várias coisas direitinho, entendeu? Quero ver na hora do pega, se vai conseguir fazer. Mas eu diria o seguinte, que se alimentar, se tomar o jantar às 19, pode aí já puxar um jejum intermitente e se alimentar no outro dia, lá pelas 8, 9 horas, tomar um bom café da manhã, ó. Exatamente, exatamente. Alguém perguntou sobre o café da manhã aqui, ó. Poderia repetir, o café da manhã, eu faria o seguinte,
nós vamos pegar todo esse conteúdo, inclusive o primeiro conteúdo da primeira live com a doutora Andréia, a gente vai ter uma série de posts que vai estar a partir da semana que vem. Nós vamos estar colocando lá as tabelas, as informações que ela passou. Então não te esquenta, se você não pegou nada aqui, no final da semana essa live vai estar disponível no YouTube. Você pode pegar essas informações que foram ditas e também a gente vai fazer essas dicas de receita como posts depois no nosso Insta, para o pessoal ficar compartilhando e pegando essa informação a hora que desejar, ok? Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Sim, a última pergunta aqui, olha, eu acho que é uma querida minha. Líquido durante as refeições, que era para eu ter falado, também não falei, né? A gente anota tudo que é para falar e fala metade, mas é assim mesmo. Líquido durante as refeições. O indicado é não tomar líquido durante as refeições. Se você for tomar algum líquido, por exemplo, eu botei uma vitamina ali. Aquela vitamina não é para você tomando junto com a sua batata doce, não. É para ser tomada antes, né? O ideal é uns 20 minutos, 30 minutos antes. Por quê? O líquido atrapalha muito na digestão. Primeiro você come, você já observou, você come muito mais rápido quando você está tomando líquido, você não mastiga direito. Né? Você vai assim, dá um gole, a comida desce. Geralmente você faz isso quando a comida está ruim. Quando a comida está ruim, você pede um suco para a pessoa e aí toma para a comida descer mais rápido. Quando você quer, né? Quando você quer saborear a comida, você quer aquela comida ali na boca. Você quer, é que nem esse último pedaço do chocolate. Já viu quantas horas demora dentro da boca? Né? Então é isso aí. Então realmente o líquido não é indicado de jeito nenhum nas refeições. Atrapalha demais a digestão. A comida fica boiando no estômago, né? E realmente a gente não quer que a gente deixe de digerir com a nossa mastigação, porque a nossa saliva já começa ali a digerir os nutrientes. Sim. Às vezes alguns falam, né, que se você quiser tomar algum líquido, que você tome aí até uns 150 ml, mas aos pouquinhos, junto com o alimento que você está mastigando. E não aquela 3, 4, 5 golada em cima no final para arrematar e vamos embora. Mas sabe que isso é engraçado? Porque assim, é questão de costume. Isso é uma promessa minha, porque eu tomava líquidos nas refeições e hoje em dia não tomo de jeito nenhum, só quando a comida está ruim, realmente eu tomo. Mas é um hábito que você consegue tranquilamente. Porque assim, você pode tomar um pouquinho, lógico, um pouquinho não vai fazer diferença, mas o indicado é você não tomar, porque vai, de certa forma, estimula a sua vontade de tomar líquido, a sede, porque você está comendo geralmente um alimento que é quente ou um pouco salgado, e você toma um suco que é doce, né? Então você vai querendo mais aquele doce, né? Para equilibrar. Isso não é legal, não vai ter nada a ver com a sua alimentação, com a digestão. É interessante isso aí, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uma coisa que eu sempre soube é que se você tomar algo bastante gelado numa refeição que está em andamento, você reduz a temperatura do estômago e o sangue tem que se apropriar do estômago para retomar a temperatura que estava naquela de 26, 27 graus lá, para continuar dando a digestão completa. Né? Dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho para o organismo. Né? Então, assim, tinha umas coisas aqui que eu ia dividir com vocês. Tem outra pergunta, não tem outra pergunta agora. Questão dos carboidratos, né? Se fala muitas vezes de alto índice glicêmico, né? E carga glicêmica. E muita gente às vezes não quer comer fruta porque algumas frutas estão ali no limite de alto índice glicêmico. Não tem que se preocupar com isso, porque a fruta ela tem a fibra, tá? Isso. Então, assim, e outra coisa, vocês têm que entender que às vezes um alimento tem um índice glicêmico alto, que é o quê? A velocidade que o carboidrato se transforma em glicose. Mas ele não tem uma carga glicêmica alta, que é a maior parte das frutas. Que é o quê? A qualidade, a quantidade que tem de carboidratos ali é baixo por porção. Entendeu? Entendi. Então, isso não é prejudicial. Prejudicial é quando você realmente tem um alimento que é em alto índice glicêmico e alta carga glicêmica, que é o pão branco, o açúcar branco, né? Sim, que não tem a fibra, né? Não tem a fibra para atuar e fazer essa dispensação do carboidrato lentamente no seu corpo, né?
E às vezes no esporte a gente precisa de alguns alimentos que têm índice glicêmico e carga glicêmica alta, como o mel, né, como Sim. barrinhas de cereais, porque a gente está precisando de energia imediata, que são casos de longões, né? Ali, ó, entre as refeições, pode-se comer frutas? Boa. Muito boa. É aquilo que eu falei, não há necessidade. Não há necessidade de você ficar estimulando aquela liberação de insulina o tempo todo no seu organismo. Né? Não deixa de ser um carboidrato, não deixa de ser um açúcar, que é a frutose. Não é que faz mal. Não estou falando que de jeito nenhum fruta não faz mal, mas ela deve fazer parte das refeições. Tá? Uma fruta geralmente chama castanha juntos, aí depois um suquinho, depois isso, e às vezes aumentando além da fruta. Ou tem gente que tinha um amigo que virou paciente, não sei nem se ele está aqui, vou falar mal dele, hein? Eu passei a dieta para ele e tinha banana, eu coloquei uma banana, e ele não estava emagrecendo. E eu falei, o que você está fazendo errado? Nada. Aí fui um por um, né? Quando chegou na banana, ele falou, não, aqui eu não como uma, eu como umas 5. Né? Então eu falei assim, então não deixa de ter carboidrato, não deixa de ter açúcar e ser muito demasiado quando está fora da dieta. Se ali, eu já jantei. Isso. Sim, muito boa pergunta. Realmente, isso vai acontecer. Se a pessoa não teve tempo de jantar, né, vamos dizer, 3 horas antes de dormir, ela vai demorar mais para dormir, ela vai sentir a barriga cheia, principalmente ali quando você fica naquela posição deitado, né, você vai sentir isso e vai atrapalhar muito o sono. O ideal é que seja 3 horas. Se você não consegue fazer isso, eu diria para você fazer mais light ainda a sua janta. Diminuir mais comer ainda, menos, né? Comer menos, se possível. Se você não é um caso que... Você recomendaria comer sopa, algo mais líquido, ou coisas onde você vai mastigar, uma coisa mais... Com certeza, foi ótima sugestão. Uma ótima sugestão. Para quem não tem tempo de fazer uma janta assim... tão cedo, faz uma vitamina, faz um smoothie, faz uma sopa. Elas são digeridas mais rápido do que o alimento que você vai ter que mastigar. Então, foi uma ótima sugestão. E outro pode alterar o índice glicêmico. E tinha outra que a gente perdeu, o uso de BCA. Em primeiro lugar, o uso de BCA não é mais indicado, tá? Ele já foi indicado aí um tempo. Hoje em dia, os estudos estão mostrando que ele não tem esse efeito nem para energia, nem para ganho de massa muscular. Então, é meio que dinheiro jogado fora. Em vez do BCA, você vai utilizar as proteínas dos alimentos, tá? Ou uma suplementação de proteína, que geralmente já vem com aminoácidos, né? Se você comprar uma proteína vegetal em pó ou whey protein, todos eles vêm com BCA já neles. Então, não tem necessidade, tá? E ele não vai alterar que é BCA, é aminoácido, não é glicose, não vai ter interferência nenhuma. É uma coisa diferente da outra. Muito bem. Parabéns pela bela live hoje, doutora. Caprichou aí, hein? A turma tá a gente tem que passar para 2 horas. É que o Instagram, em 1 hora, ele corta a gente. Então, a gente não consegue progredir. Muito bem, mas fica aguardado aí, porque a gente vai ter novas lives a respeito da continuidade desse assunto. Vamos conseguir falar melhor sobre temas específicos, né, como você já próprio sugeriu. Mas, mais uma vez, Seven Barques agradece a sua disposição em uma segunda-feira de quarentena. Aqui estamos todos ligados na live junto com você, as suas orientações muito sábias. Obrigado pela sua dedicação. Obrigado a você que esteve com a gente aqui. E em 25 segundos essa live vai terminar, porque o reloginho já está contando aqui. Deixa eu ver se eu consigo receber. Prazer foi meu. Eu sempre estou feliz de estar aqui com vocês. Eu quero só responder se eu jantei após 20 horas, eu tenho que esperar 3 horas de gestão. Não, essa já foi. Alguém perguntou de treino. Mas assim, vai terminar em 5 segundos, 4, 3...